Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical e hoje, agradeço ao pessoal que está aqui presente, nós vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo, na verdade não é bem um passo a passo, mas dicas para a nossa atividade 2, que já vai entrar no ar amanhã. Então, vamos lá. E como sempre, né, depois se vocês tiverem dúvidas, para você que está assistindo a gravação, né, para as meninas que estão aqui, eu estou à disposição, tá? Essa atividade agora, ela tem uma relação, tá, com a proposta de 2 educadores brasileiros, que vocês vão ter, lógico, também de apoio aí às aulas gravadas para estar referenciando a atividade prática, que seria Gazi de Sá ou Sá Pereira. Vocês vão escolher apenas um educador, tá? Vocês vão ver as propostas pedagógicas de cada um, né, ver qual que vocês mais se identificam e vai escolher uma atividade prática, tá? Para realizar essa gravação. Vocês vão falar o nome, os objetivos da atividade, a faixa etária, ou pelo menos a idade inicial que pode ser realizada essa atividade, que você pretende aplicar, e o educador que você se referiu. É claro que a gente não precisa fazer uma atividade idêntica do guia, a gente pode adaptar para os dias de hoje, mas vocês vão escolher e falar se vocês escolheram Gazi de Sá ou Sá Pereira. O nome é parecido, tá? Mas as propostas vocês vão ver que é bem diferente. E depois, quem quiser convidar um aluno, alguém da família, uma pessoa para participar junto, para ficar mais natural, fique à vontade e abusem da criatividade, tá bom? De preferência, se o vídeo puder não passar 7 minutos, a gente agradece aí, né, para a questão da correção, a não ser que seja alguma coisa que não tenha como mesmo ficar tão curto, mas é só isso. Preciso entregar alguma coisa escrita? Não. É só falar esses itens na inicial e falar o que vocês vão trabalhar. Se é ritmo, se é parâmetro sonoro, o que vocês pretendem trabalhar. Pode até ser mesmo, gente, numa prática de aula instrumental. Como que eu usaria alguma proposta do Gazi de Sá ou do Sá Pereira para minha aula de violão? Para minha aula de teclado? Para minha aula de flauta? Então, assim, não necessariamente precisa ser educação musical, ok? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de cada um. O Gazi, vocês vão tirar um pouquinho da referência das páginas de 26 a 34 e do Sá Pereira de 36 a 44, tá bem? Posso fazer pesquisa na internet, posso ver algum vídeo, né, de alguma referência, claro, né, a pesquisa pessoal também é muito importante, mas é só para vocês terem uma ideia aí, no caso do nosso guia de estudos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, né, falando um pouquinho da importância do Gazi de Sá, né? E ele não é um educador muito conhecido, como é o Villa-Lobos, né? E a gente não tem tantas referências no mercado, mas o pouco que a gente tem, nós vamos tentar fazer uma produção rápida aqui, um resumo dentro das possibilidades, tá? Qual que é a importância para ele? Para ele, a coisa mais importante é trabalhar pulso e ritmo. Então, se o aluno está internalizando o pulso da música, se ele sabe o que é um pulso, o que é um impulso, ele consegue tocar de uma forma mais fluente. E para ele, o pulso, né, da música, ele é comparado à batida do coração. Então, a gente vai verificar, por causa disso, a existência de 2 movimentos que ele considera importante. Um é o pendular, que lembra o pêndulo de um relógio antigo, de um cuco, por exemplo. E o outro é o circular, né? Como que eu posso colocar o movimento e a diferença, nós vamos ver aqui, do circular. Sempre a mão começa de dentro para fora, tá, gente? Por exemplo, se eu estou fazendo a divisão binária, 1, 2. Eu não vou fazer 1, 2. Então, é de dentro para fora, tá? É importante a gente, caso alguém escolha, né, esse educador, pegar essas dicas simples aí. Pulso e acento. Então, no caso dele, ele trabalha muito essa questão do corpo, né? Vocês vão entender a diferença do acento e do que tem o ponto, né? Que no caso aí seria para os compassos compostos. O circular, geralmente, ele está ligado a compasso composto. Nós vamos ver isso aqui em alguns exemplos. E depois da descoberta do pulso, então, o aluno vai descobrir qual que é o acento. Então, a haste representa a unidade de tempo. Então, por exemplo, se eu vou falar cadeira, eu vou falar em 3 partes. Cadeira. Qual que é a sílaba mais forte? A segunda.
Como que eu faço para descobrir? Como se eu estivesse chamando a palavra. Cadeira. Onde eu demorei um pouco mais, no meio. Então, o dei seria a acentuação mais forte, no caso, né? Seria a sílaba tônica, digamos assim. Então, seria o impulso. Seria a unidade mais pesada, digamos assim. E no caso do pendular, né, que seria esse do círculo, desculpa, o pendular é aqui, né? E esse é o circular, tá? E aí ele fala a importância de colocar alguns acentos. Por exemplo, o forte, tá, tem o grave e tem o apoio. Essa parece um tracinho, né, que tá lá em cima. Ele tá indicando o lado aí do grave, né, para o apoio, tá? E aí, se de repente eu virei para o outro lado, é como se eu tivesse virado para outra mão ou para outra batida de pé, por exemplo. Estou invertendo aí o meu lado da marcação de pulso. O de cima é tudo normal, é o compasso do pêndulo, que seria o compasso simples, e os que têm um pontinho do lado significa o compasso composto. Essa é a diferença. Tá? Então, se eu tenho 1, 2, 1, 2 no composto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que eu tenho esse pontinho aí do lado para diferenciar o compasso simples do compasso composto, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o exercício, né, como se fosse 2 colcheias e uma semínima, tá? Mas só que aqui a gente não vai preocupar muito com a nomenclatura, mas sim com uma forma de divisão da parte rítmica aqui. Pois não, Sinara? Professora, Sim? é a respeito do slide anterior. Desculpa a minha ignorância. Imagina, que isso. Olha só, como seria usado a batida? Porque, por exemplo, quando a senhora colocou o compasso composto, a senhora fez o circular, o movimento circular ficou bem nítido para mim. Mas o pêndulo, eu não entendi como ficaria. 1, 2, seria assim? Vou fazer agora. Vou fazer agora por quê? Porque agora que eu vou entrar com calma na explicação do pendular. Pode ser? Obrigada. Se ainda assim ficar dúvida, você me chama aí de novo que a gente tenta falar de novo, tá? Obrigada, professora. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Né? Se eu fosse falar em termos de ritmo, eu tenho aqui, né, 2 colcheias e tenho uma semínima, certo? 2 colcheias e mais 2 semínimas. Como que vai ficar o pendular? Tá! Essa é a semínima. Tá! Eu não vou fazer tá. O movimento do pêndulo até chegar a mão para fora, ele ainda continua sendo a mesma nota. Tá! Essa é a semínima. Aí você deve falar, mas e a colcheia, né? E essa nota de meio tempo? Aí vai ficar tá, ti. Aí vai entrar o ti, tá? Aí vai entrar o ti. Falar, mas isso a gente já faz, né? Nos ditados aí rítmicos da vida, nos pozole e tal. Não tem muita novidade. É para vocês verem que muita coisa que a gente usa, às vezes vem lá de trás e a gente nem sabe exatamente de onde, né? Os educadores puxaram aquele tipo de exercício, tá? Então, como que fica? Só falando, sem fazer o movimento. Vamos lá? Tati, tá. Tati, tá, tá. Certo? Tati. O tá é para dentro. Tati, tá. Tati, tá, tá. Ok? Em vez de eu marcar assim, como a gente costuma marcar, né, o pulso, eu vou fazer assim, que é o pêndulo que ele fala, né, do relógio. Como que ficaria a leitura da segunda linha? Se você quiser, faça aí também junto comigo, para a gente ir treinando juntos. Na segunda linha, nós temos figuras com a barra inferior, representando o dobro como L. Aí você deve estar falando, como que eu vou representar o tá com 2 tempos, né? A mínima que seria para nós. Aí você tem essa barra fazendo uma espécie de L. Aí sim você vai ter o dobro de tempo. Então ele vem em forma de L, tá? Essa seria como se fosse corresponder ao quê? A mínima, né? Então como que ficaria falando aí, né? A segunda linha. Tati, tá, tati, tá, tá, certo? Mínima.
2 tempos. Então, o L, né, esse pequeno acréscimo aí que a gente fez da barra, já está correspondendo à nota da figura como se fosse a mínima. Como se fosse, não, é o dobro da de um tempo. Então, vamos fazer com o pêndulo. Tá, ti, tá. Por que eu fiz 2 vezes? Porque quando eu faço esse movimento e chego ao final, corresponde a um tempo, a uma semínima. Se eu estou dobrando, né, a significação aí desse L, dessa barrinha inferior aí, eu estou dobrando o tempo. Então, é tá. Se eu fosse marcar no tradicional, ficaria tá, ti, tá. Tati, tá, tá. Só que agora eu vou fazer com o pêndulo do Gazi. Tati, tá, tati, tá, tá. Terminou aqui meu exercício, certo? A minha segunda, que é a frase. Como que ficaria a última frase? Tati, tati, tá. Tati, tá, tá, tati, tá. Então, de novo, vamos fazer a marcação simples, que é a tradicional, que todo mundo conhece, do pulso. Tati, tati, tá, tati, tá, tá, tati, tá, ok? Fazendo com o pêndulo, vamos lá? Tati, tati, tá. Tati, tá, tá, tati, tá. Terminou aqui. Até aí, todo mundo conseguiu entender? Alguma dúvida? Acho que agora ficou mais claro, né? Então, vamos dar sequência. Fala, beleza, né? Então, nós temos aí a referência do compasso simples, né? Beleza, movimento pendular, todo mundo entendeu. Vamos passar para o próximo. Agora é o gesto circular. Por que o circular? Né? Na intenção do educador, por causa de ser compasso composto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estou falando aqui do binário, né? Binário composto. Ele fala que o tá, o impulso que você dá no gesto é sempre embaixo. Então é 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, só vai terminar na hora que você chegar embaixo. Você começa embaixo e faz a parte circular. Por isso que a gente chama de gesto circular, para dar a diferença do compasso composto do compasso simples, né? Senão, como que eu faria o pêndulo aqui? Ficaria mais complicado. Então, ele criou esse gesto que ele chama de gesto circular. Então, como que a gente vai ler aí, por exemplo, a primeira linha? Tá, tá. Só que agora, como é que eu vou fazer? Eu não posso mais falar ti, né? Vai misturar tudo. Qual foi a solução que ele deu? Tá, ti, ti. Vai ficar esquisito. Se o tá, ti é a referência para o pendular, eu não posso usar a mesma coisa. Então, vai ficar tá, te, te. Ok? Então, vai ficar tá, tá, te, te, tá, tá. Tá, te, te, tá. Repetindo. Tá, tá, te, te, tá, 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 te, te, tá. Fazendo com o gesto circular. Tá, tá, te, te, tá, 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 te, te, tá. Terminei aqui. Aí, se vocês observarem na segunda linha, tem a mesma questão do exercício anterior. A gente acrescentou a barra, né, inferior, com um pontinho, que é o compasso composto, dobro do valor. Então, como que vai ficar a leitura do segundo? Tá, te, te, tá, te, te, tá. Tá, te, te, tá. Então, vai valer o dobro, tá, gente? Passando isso para o gesto circular, como fica? Tá, te, te, tá, te, te, tá. Tá, te, te, tá. Aí termina aqui. Alguém se habilita a fazer um para nós aí, para ver? Se conseguiu entender? Sinara, quer fazer um? Para nós? Vou colocar aqui na tela de novo. Tá bom. Pode ser o primeiro mesmo, se você quiser. Escolhe qual que você quer fazer. Não, pode ser o segundo, não tem problema. Professora, só uma pergunta. Sim.
casa que a colcheia, ela começa com tá e TT, né? Não tá, TT, tá, TT, isso mesmo, sempre embaixo. Aqui, né? Quando você der a volta, chegou, já é o próximo tempo, tá joia? Tá bom. Então, vamos lá. A Sinara vai fazer um aí pra gente ver. 1, 2, 3, tá, TT, tá, TT, tá, tá, TT, tá. É isso? Beleza, só isso. Pronto, já fez no formato de gazinho. Entenderam, pessoal? Mais alguém quer fazer um? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido aí. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos adaptando, né, a proposta do educador. Ah, professora, mas assim é mais difícil. Não, não é. É um formato, é uma forma que ele encontrou dos alunos tocarem o compasso composto de uma forma um pouco mais fluida, ao invés de simplesmente só fazer a marcação rítmica. Por isso que ele chama de gesto circular. Ok? Pois não, Francirene? É porque essa atividade vai ser só uma gravação, né? Não precisa entregar nada escrito, né? Nada escrito, isso mesmo. Então eu pensei que teria que mostrar, assim, esses gráficos, digamos assim, o que a gente estava executando. Mas então não vai precisar dessa anotação. Não, só se você precisar no vídeo. Vamos supor que você está fazendo de conta que você está numa sala e todo mundo está seguindo aquela leitura. Isso pode aparecer na tela do computador, isso pode aparecer você mostrando num quadro mesmo, entendeu? Você mostrando num papel. Aí vai depender da forma que você está conduzindo a aula. Tá bom. Ok, pessoal? Isso vale para todo mundo, né? Então, dando sequência. Para o Gazi, que é uma coisa também específica dele, é o trabalho com números. Então, ao invés de cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ele gosta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. O que eu falei 8, 1? A última nota dessa escala é a primeira de uma oitava acima, correto? Então, 8, 1, 2, 3, 4. E aí seria uma oitava acima. E da mesma forma que você tá aqui no 1, 2, 3, 2, 1, 8. Se eu for fazer uma oitava abaixo, eu vou pegar essa referência e uma oitava abaixo, e aí o risquinho, em vez de ser na nota em cima da nota, seria embaixo da nota para indicar que aquele trecho você está cantando, você está tocando uma oitava abaixo, tá? Então, essa sequência seria a referência, digamos assim, média da escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, e vai subindo. Tá? Não sou cantora, nem vou arriscar fazer isso uma oitava acima, mas é só para vocês entenderem. E a mesma coisa se você quiser uma oitava abaixo. Então, olha que legal. A referência dele é só o tracinho. Oitava normal, digamos assim, média, né? Nível médio da escala. Uma oitava acima, o tracinho em cima da nota. Uma oitava abaixo, tracinho embaixo da nota. Só com isso você já tem uma infinidade de notas, né, de cantos que você pode fazer, intervalo, resolução, tensão, e aí tem muitas possibilidades. Inclusive, com relação ao trabalho com os graus, né, de atração e resolução, um grau geralmente atrai o outro, né, e resolve em outro, e aí vocês podem fazer isso cantando. Por exemplo, se eu tô aqui no 1, 2, 3, 2, 1, 5, 1, 2, 3. O 4 resolve no 3, o 6 resolve no 5, o 5 resolve no 1, certo? O 7 resolve no 1, o 2 resolve no 1. Então, a gente está falando aqui de graus de atração e resolução. Então, olha que legal, vocês podem trabalhar esse tipo de coisa com os alunos apenas cantando. Tudo em forma de números, tá? Então, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 1, 5, 1, 7, 1. Sabe, assim, coisas simples que dá para fazer em forma até de diálogo mesmo, ou pergunta e resposta. Pois não, Sinara. Professora, primeiro, essa questão aí possibilita trabalhar em qualquer tom, né? Usando graus. Não é Exatamente. Isso? Você pode mudar de uma tonalidade para outra tonalidade e o aluno nem vai perceber
né, que está Uma fazendo questão isso de uma mais forma... consciência mesmo sonora do que qualquer Isso. outra, né? Entendi. A outra coisa, essa questão do tracinho acima do número ou abaixo, no caso de ser, por exemplo, aí vamos colocar que seja o Dó 3, Certo. vamos supor. No caso de eu querer abaixo 2 oitavas, eu colocaria 2 tracinhos, ou acima 2 tracinhos, ou não existe isso? Não, aí 2 tracinhos já não existe. Já não existe, Tá? né? Aí você poderia colocar aquele número de 8, né? E Sim, colocar um tracinho, para entendi. indicar, entendeu? 2 oitavas Porque no abaixo. caso, então, aí é mais vocal mesmo, né? Vocal, é uma referência. Às Tá. vezes você está trabalhando no intervalo melódico, né? Sim. Você está trabalhando vocalize com o aluno, às vezes você está vendo uma certa dificuldade. Então, é uma outra forma de referência também. Solfejar, né? Tá bom, então. Solfejo, isso. Obrigada. Ah, nada, imagina. Entenderam, pessoal? Então, os graus de atração e resolução, grau de escala, igual a Sinara falou, formação de acorde, 1, 3, 5. Cada fileira ou cada grupo de alunos vai cantar um número, a gente pode formar um acorde, pode formar um intervalo, classificação de intervalo. Tem uma gama de possibilidades aqui que pode facilitar, às vezes, né? Principalmente para pessoas, às vezes, que têm uma certa dificuldade de falar nota, igual a Sinara falou, você está cantando lá, de repente você passa para Ré maior, você passa para uma tonalidade com bemol, e por ser só números, você vai cantar em vários tons sem grandes dificuldades. Esse é mais ou menos o objetivo, tá? Do trabalho com graus, com solfejo, e eu acho bem interessante, tá? Tem muito mais coisas. Se eu fosse falar aqui tudo do Gazette Sá, a gente gastaria no mínimo aí 1 hora, né? Aí explicando, né, as referências e outras dificuldades que ampliaria o grau de dificuldade com o trabalho de números, enfim. Mas eu vou deixar um link para vocês de um curso que eu participei online mesmo, tá? Que fala um pouquinho do Gazette Sá. E aí, quem tiver gostar e tiver interesse em aprofundar bem mais sobre esse assunto, vai estar o link para vocês, tá bom? Esse aí foi só para dar uma pontinha de curiosidade, porque às vezes a gente lê lá, né? Número, lê tracinho em cima, tracinho embaixo, aquele L, né? A gente às vezes fica na dúvida do que quer dizer aquilo. Então, essa aula foi mais ou menos para ajudar um pouquinho e não ficar tão perdido, tá? E falando do Sá Pereira, né, ele tem uma linguagem um pouquinho mais didática, digamos assim, tá? Ele pede para aqui tocar a escala e a criança andar, tocar intervalos na segunda maior e menor, e você colocaria um número de crianças na escada e elas abaixam ou levantam quando a nota for tocada. Então, o Sá Pereira, ele trabalha muito com a questão de competição, ele chama de escala humana, né? Então, ao invés de ficar cantando ou falando número, como é o caso do Gazi, ele utilizaria, por exemplo, 7 ou 8 crianças e cada uma representaria uma nota musical. Então, você vai cantar Dó, Mi. Aí, quem é o Mi, daria um passinho para frente. Então, ele fala muito dessas corridas. Essas corridas de notinha que você pode fazer com barquinho, né? Você tá lá no Dó, vai para a casinha do Dó, você vai lá para o Sol, o aluno tem que andar até a casinha do Sol. Será que ele vai acertar qual o intervalo que eu toquei, né? No teclado, na flauta, no violão, seja até na voz, né? Vamos ver a tensão auditiva dos alunos. Será que o aluno daquela nota, ele vai caminhar corretamente até o intervalo? Ou será que ele vai ficar perdido? Então, geralmente, nesses jogos que ele faz, ganha aquele que, não só aquele que chegou lá na frente, mas aquele que caminhou, né, na proposta dos intervalos de uma forma correta. Tá? Então, o desafio é tocar uma nota, eles têm que correr para pisar nela, ou é tocar uma melodia com o nome da nota, eles têm que passear pela escada, de acordo com a nota, e assim sucessivamente. Tá? Ele usa como variante, igual eu falei anteriormente, né, a questão do barquinho, a própria escada como degraus, né? Então, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, cada um estaria num degrau diferente, ou teria que pular para o degrau específico daquele intervalo, daquela escala que está sendo trabalhada, tá? Então, ele é um pouquinho mais no sentido corporal, um pouquinho mais do que o Gazi, tá? Pedagogia pianística. O reconhecimento de uma nota, intervalo ou acorde deve ser feito pelo ouvido e não pela vista, claro. É por isso que há pianistas cegos, mas jamais haverá pianistas surdos, ele afirma. Não olhar para o teclado desenvolve ainda um senso de distância, sem o qual é impossível ter um conhecimento seguro do teclado e um perfeito senso de localização. Sobre o mito de a mão grande ser a melhor para o piano, Sá Pereira diz que, em verdade, o que importa é a elasticidade dos dedos.
né? O que ele é capaz com relação à elasticidade, não o tamanho dos dedos ou da mão. Não adianta nada ter uma mão grande e a elasticidade ser pouca, né? Então, a elasticidade que é capaz de realizar esses movimentos eficientes sem grande contração muscular. Por que eu tô falando isso? Às vezes a pessoa fala, ah, não, mas essas atividades desses pedagogos, tudo relativo à educação musical, e eu não gosto. Quem falou? Tem dica também aí, ó, para a questão do piano, né? Para o Sá Pereira, a técnica perfeita consiste numa impecável coordenação de fator físico, seria a flexibilidade das juntas, e um fator neuromuscular, que é a perfeita coordenação de impulsos nervosos. E a ineficiência técnica, muitas vezes é explicada pela presença daquilo que ele denomina co-inervação. Então, a boa técnica, na verdade, depende de relaxamento muscular e de utilização da técnica do peso, sem desprezar exercícios, claro, de pressão dos flexores, direcionados a resolver o problema da falta de firmeza dos dedos. Ao abordar as escalas, então, em vez de obrigar o aluno a memorizar vários dedilhados peculiares, né, o pedagogo baiano define um princípio básico, né, que seria o dedilhado 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Padrão para as escalas, embora nem todas comecem com o primeiro dedo, tá? Então, é uma sugestão dele. Ninguém está falando aqui, gente, que é o correto, não, tá? São sugestões do Sá Pereira. Ele também sugere a substituição da articulação dos dedos por gestos elípticos de rotação do braço. Ele propõe que se execute uma passagem utilizando diferentes abordagens técnicas. Para resolver as deficiências de escuta, o Sá Pereira sugere o estudo do jogo polifônico. E a qualidade superior de uma execução pianística consiste em saber escutar. Gasta-se muito tempo e muita energia ensinando tipos de toque, técnica de expressividade, gradação dinâmica e outras coisas. Mas geralmente não se ensina a corrigir o princípio de todos os erros, que seria o quê? A incapacidade de executar e criticar a própria execução por meio do que se ouve. Então, ele gosta muito de falar da importância da questão auditiva, por isso que muitas atividades de educação musical é para reconhecimento de nota de intervalo, tá? E os exercícios de jogo polifônico são uma decomposição das vozes em trechos de uma textura polifônica, coral ou com muitos acordes, a fim de estudar cada voz como se fosse independente, e depois fazer a recomposição em todas as combinações possíveis. Então, tá aí algumas dicas para quem é da área de piano, né? Como que eu trabalharia algumas atividades práticas do Sá Pereira, né? Para o ensino de piano, de teclado, né? Tem algumas questões aí que ele coloca. Tá? Então, vocês viram que, apesar do nome ser parecido, né? Eles têm propostas diferentes, talvez até para a faixa etária seria um pouquinho diferente, mas nada impede, pessoal, que vocês adaptem isso de acordo com a realidade dos dias de hoje é o que vocês escolherem, seja na área de instrumento, de técnica vocal ou de educação musical, que pode ser, vocês viram que pode ser utilizado para qualquer área, tá? Aqui eu dei um exemplo um pouquinho só do piano, que foi o que eu achei do Sá Pereira, porque às vezes as pessoas ficam pensando que é só a área de educação musical, mas na verdade não é, tá? Então eu achei legal estar compartilhando aí, os slides vão ficar com vocês, assim como o link do curso que eu falei para você lá, para vocês que eu fiz do Gazi de Sá, tá bom? Bom, vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida, tá? A gente vai atender aqui de forma mais individual. E muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado.